carta de 1 Pedro, capítulo de número 5 e verso 10, diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, que maravilha, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmar, fortificar e fundamentar. Verso 11: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Queridos, no início desse ano, algo que você já tem ouvido bastante aqui na IPDIRV, e no decorrer desse ano você vai continuar ouvindo, porque foi uma palavra que Deus trouxe na virada do ano, que esse é o ano em que nós iremos, quem lembra? Só a pastora lembra, gente? Eu achei que estava falando muito, estou falando é pouco, só a pastora está lembrando. Esse é o ano que nós iremos avançar no reino de Deus. Só que o Senhor, nesses últimos dias, algo que Ele tem falado conosco, que o negócio não é avançar de qualquer jeito. Porque se a gente avança de qualquer jeito, quando nós formos ingressados no reino de Deus, e se for de qualquer jeito, Eda, logo a gente vai voltar, não vai permanecer. E o desejo, a grande vontade de Deus é o quê? Que nós não venhamos apenas entrar no reino de Deus e sair de lá, não, nós venhamos permanecer, o reino de Deus venha permanecer dentro de nós. E para que haja essa permanência, há total necessidade de nós estarmos alinhados, de nós estarmos restaurados, porque alinhamento também traz restauração, e restauração logo após vai trazer edificação. Quem está entendendo isso? Então, esses dias são dias, principalmente no início desse ano, para essa casa aqui, é algo muito profético. São dias de alinhamento, são dias de restauração, são dias em que o Senhor está nos reposicionando no lugar, em lugares aonde Ele quer que nós venhamos estar. Esses dias são dias de restauração, irmãos. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus, Ele sempre quis estar em um alinhamento com o povo judeu. Sempre quis estar. Mas pelo fato dele sempre estar rejeitando Deus, o que estava acontecendo? Deus, Ele queria alinhar, Deus, Ele queria restaurar, mas por causa da rejeição de Deus, isso não acontecia. A palavra de Deus nos diz que 400 anos antes de Cristo, o povo tinha acabado de sair do cativeiro babilônico. Ali fazia pouco tempo que tinha saído, e Deus, Ele quis
restaurar o povo de Deus. E na época do profeta Malaquias, a Bíblia Sagrada nos diz que mesmo eles tendo passado aquele algo que foi tão terrível, que foi o exílio babilônico, eles ainda estavam distantes de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a vida espiritual deles estava em decadência. O templo estava totalmente descuidado. O culto estava em decadência. Até o sacrifício, quando você lê no capítulo 1 e no verso 13, que o povo daquela época, quando ia oferecer sacrifício para Deus, pegava o pior animal que tinha, o pior, doente, machucado, e queria oferecer para Deus. Então o sacrifício também estava em decadência. A Bíblia Sagrada nos diz que a família também estava enfraquecida. No livro de Malaquias capítulo 2, Deus, ele chega a dizer para aquele povo através do profeta que ele odiava o divórcio, porque o povo estava casando e divorciando. Mas Deus, por mais uma vez, ele olha para o povo com um olhar de misericórdia, e ele chama o povo para uma restauração, para um alinhamento com aquele povo. E eu tenho entendido que é isso que o Senhor tem feito nesses dias. Ele tem nos chamado para esses dias de alinhamento, para esses dias de restauração. Mas qual foi o chamado de Deus? Em primeiro lugar, Deus, ele queria mostrar para o povo ali na época de Malaquias o seu caráter e o seu atributo. Isso está no capítulo 3 e no verso 6, por gentileza, coloque aí, nossa irmã, quem está ali? Ela, né? Malaquias capítulo 3 e verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus estava dizendo para aquele povo: eu quero vos alinhar, eu quero restaurar, mas vocês precisam entender, em primeiro lugar, que o meu caráter, o meu atributo é de ser imutável. Eu não mudo, eu continuo sendo o mesmo. E Deus está dizendo para esse povo aqui hoje, está dizendo para nós: eu não mudo, eu continuo sendo o mesmo. Em segundo lugar, Deus, ele queria mostrar para aquele povo na época de Malaquias, por volta de 400 anos antes de Cristo, que a sua bondade, e que ele queria atrair, como foi cantado aqui hoje, isso ele vai dizer no verso 7, onde o Senhor chama aquele povo para voltar para ele. Uau, isso é poderoso. Coloque para nós o 7, já está. Desde o dia de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim. Olha isso, tanto que é forte. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em quem havemos de tornar? Deus estava dizendo para aquele povo: se vós voltar para mim, eu também voltarei para vós.
Como nós precisamos entender isso? Muitas vezes Satanás, ele joga seta na mente de muitas pessoas, dizendo que Deus te abandonou, que Deus ele te esqueceu. Não, Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu. Somos nós que afastamos de Deus, porque quando nós voltamos para Deus, Ele também volta para nós. Mas em terceiro lugar, a reforma, a restauração estava ligado também em dízimos e ofertas. Sério isso, pastor? Sério? Porque na verdade, quando Deus ele fala sobre dízimo e oferta, não é porque Deus ele precisa de dinheiro. Porque Deus, ele é dono do ouro e da prata. Quem concorda com isso? Você acha que Deus, ele precisa de dinheiro? Não. Mas quando Deus, ele vai falar com aquele povo, que a restauração também viria, através, se eles consertassem nessa área, é porque Deus estava dizendo, eu preciso da fidelidade de vocês. Porque dízimo não se trata apenas de dinheiro, mas é sobre coração. É sobre coração. Porque quando nós temos o nosso coração para Deus, o nosso bolso também se torna para Ele. Isso é fácil de você entender. Quando o seu coração ele é de Deus, tudo que você tem, tudo que você é dele, é para Ele, aleluia. Quem está compreendendo isso? E é justamente sobre isso que Deus escolheu você para estar aqui nessa noite ouvindo, porque é justamente sobre isso que o Senhor ele quer tratar com a IPDIV. Ao ponto do próprio Deus ele me chamar de covarde. E por que chamou o Senhor de covarde, pastor? Por que chamou o Senhor de covarde? Porque nós muitas vezes, essa casa, eu, a pastora, os nossos obreiros, é uma casa onde que prega sobre relacionamento com Deus, é uma casa onde que prega intimidade com Deus, é uma casa onde se prega arrependimento, é uma casa onde se prega contra o pecado, contra adultério, mas é uma casa que fala muito pouco sobre dízimo e oferta. E eu confesso que isso é uma falha muito grande, e principalmente minha como líder. E foi preciso o Senhor apontar o dedo e chamar de covarde. Foi necessário. Porque quando um líder ele não ensina sobre dízimo, não fala de uma forma mais forte sobre dízimo, vai acontecer dois problemas gravíssimos. Se ele não ensina, e se a igreja não conhece sobre dízimo, ela pode estar vivendo em um pecado. Em segundo lugar, a igreja vai estar deixando de viver algo sobrenatural da parte de Deus. Então é sobre isso que nós vamos estar falando. Mas por que então, pastor, que o Senhor se acovardou tanto tempo para falar sobre isso, para trazer um culto, e agora está trazendo um culto de domingo, aonde eu queria ver a tampa da panela voar aqui hoje, eu queria pular igual pipoca? Porque, irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, falar sobre dízimo, para muitos se tornou até heresia.
Porque tudo que muitos cristãos ele quer ouvir hoje é o que? Não, você não precisa dizimar. Porque pode tocar tudo, menos tocar no bolso. E quais são os verdadeiros motivos que algo que é de Deus, mas se tornou tão difícil para ser pregado, e tem tanta polêmica onde não há necessidade de ter polêmica? Em primeiro lugar, porque o amor ao dinheiro, infelizmente, está no meio dos cristãos. Na carta de 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10, por gentileza, coloque aí. 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 10. Esse é o primeiro motivo que as pessoas não querem ouvir falar mais sobre dízimo e oferta, por causa do amor ao dinheiro. 1 Timóteo. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Está aí. Deus, Ele quer que nós venhamos ter dinheiro. Quem pensa ao contrário disso são pessoas medíocres. Deus, Ele quer que nós venhamos ter dinheiro, e ter dinheiro não é pecado, na verdade é bênção. Então qual que é o pecado do dinheiro? É o amor ao dinheiro. Esse é o pecado. As pessoas não querem ouvir sobre dízimo. Nós temos muito para falar aqui hoje ainda, porque infelizmente deixaram de servir a Deus, e além de amar, agora passaram a servir o dinheiro. Mas nós temos que entender o seguinte, irmão: Jesus, Ele só vai chamar dois de Senhor: o Deus Pai e também o dinheiro. Não porque Jesus considerava o dinheiro como seu Senhor, não, mas é um alerta para nós, que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos fazer do dinheiro nosso Senhor e passar a servir o dinheiro. Mas nós temos que entender, irmão, que Deus, o propósito de Deus na minha e na sua vida, não é de nós servir o dinheiro, mas quando Deus nos dá dinheiro, é para que o dinheiro venha nos servir. Cadê o glória a Deus, irmão? Em Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Se o seu problema com dízimo é porque você serve o dinheiro, infelizmente não serve a Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Pode até falar que serve a Deus, pode até ter uma credencial de membro, pode até ser obreiro, pode até pregar, pode ser o que for, mas não serve dois senhores. Ou serve a Deus ou serve a mamon, ou serve a Deus ou serve o dinheiro. Se tudo que você faz é por causa do dinheiro, infelizmente já tem muito tempo que você deixou de servir a Deus, ou talvez nunca serviu a Deus, né? Porque tem pessoas que tudo para ele é o dinheiro. Não tem tempo para a família, não tem tempo para a oração, não tem tempo para a palavra. Ah, mas eu tenho que trabalhar mesmo. Mas servir ao dinheiro, automaticamente você abre mão de Deus. E nós estamos falando sobre alinhamento.
Nós vamos avançar no reino de Deus, mas a igreja precisa entender isso. Deus, Ele quer que Ele venha ser o centro de sua vida. Deus, Ele quer que você venha servir a Ele. Muitos deixaram de crer no dízimo, até acha dízimo que é uma heresia, por causa dos barganhadores da fé, aqueles que prometem, sabe, tudo. Se você devolver o dízimo, a gente sabe que Deus tem promessa também no dízimo, nós vamos falar sobre isso. Mas se você devolver o dízimo, você vai ser o cara mais rico de Rio Verde. Se você devolver o dízimo, você já não vai ficar mais doente. Se você devolver o dízimo, você vai ser um super-herói. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele permite nós passarmos algo chamado provação. E quando a gente devolve o dízimo, mesmo que a gente seja provado, mas tem algo que mantém de pé em nossa vida, que é chamado fidelidade. Quem está compreendendo? Pessoas deixam de crer na doutrina do dízimo, porque além daqueles que fazem barganha, tem aqueles que são manipuladores. Se você não devolver o dízimo, está excluído da minha igreja. Você não ceia mais. Outros dizem assim: eu vou profetizar para que a porta venha fechar na sua vida de vez. Mas Deus não precisa de manipuladores para que a igreja venha crer nessa doutrina. Deus só precisa de homens e mulheres que preguem a verdade da sua palavra. Quem está compreendendo? Outros dizem assim: isso aí eu já ouvi demais. Não devolvo o dízimo porque dízimo é da lei cerimonial, e a lei cerimonial, ela se encerrou com Cristo lá na cruz do Calvário. Então, se encerrou lá, esse dízimo é da lei cerimonial, eu não preciso devolver o dízimo. Vamos lá, Gênesis 14, 20. Você que está com a sua Bíblia, acompanha aí, irmão, marque também aí. Hoje um culto atípico, mas um culto bom, um culto de restauração. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E deu, e de tudo, melhor dizendo, e de tudo lhe deu Abraão o... Não, gente, vocês não estão acompanhando, não. Vamos lá. E de tudo lhe deu Abraão Abraão é por volta de 700 anos antes da lei, porque a lei veio com Moisés. Então, essa tese que dízimo é da lei, eu não preciso devolver o dízimo, já cai por terra, porque na verdade, dízimo ele é antes da lei, ele é do período da lei, e ele é também depois da lei. Graça também tem dízimo. Quem está compreendendo isso? Aí talvez alguém possa dizer assim: ah, pastor, mas a circuncisão também foi antes da lei e foi na lei, porque Abraão
ele fez esse ato, a circuncisão. E hoje não existe mais circuncisão entre nós, não é necessário mais. Então, da mesma forma do dízimo também, se foi antes da lei e agora não tem mais, então eu posso fazer da mesma forma do dízimo. Precisamos entender que a Páscoa, ela foi substituída por quê, irmãos? Quem sabe dizer a Páscoa? Pela ceia. Muito bem, ceia. A circuncisão, ela servia em quê? Para mostrar que aqueles que eram circuncidados tinham aliança com Deus. A circuncisão, ela foi substituída por quê, irmãos? Em quê? Batismo. Quando você batiza, você está ali professando a sua fé, está mostrando que você agora tem uma aliança com Deus. Então a circuncisão, ela foi substituída pelo batismo. Agora eu quero que alguém aqui me mostre na Bíblia em que o dízimo foi substituído. Hã? Não foi? Então dízimo antes da lei, na lei e depois da lei. Amém? Dá glória a Deus aí, irmão. Alguém diz assim: não devolvo o dízimo porque eu não sei o que a minha igreja faz com o dinheiro do dízimo, então eu prefiro não devolver. No livro de Malaquias 3:10, coloca aí por gentileza. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos: não vos abri as janelas do céu, e não vou derramar sobre vós bênção sem medida. Aqueles que dizem: não, eu não devolvo dízimo porque eu não sei o que a minha igreja, eu não sei o que o pastor, eu não sei o que eles fazem com o dinheiro no meu dízimo, eu não devolvo por causa disso. Isso está errado, porque Deus, Ele não colocou a missão de você fiscalizar o que faz com o dízimo. Deus, Ele só disse para você trazer. Ah, pastor, mas e se o pastor estiver pegando o dinheiro do dízimo de uma forma errada? Não é problema seu. A liderança há de prestar conta com Deus. O seu papel é o quê? Trazer. Quem está compreendendo até aqui? Aí talvez não, tem pessoas na verdade que dizem assim: eu não devolvo dízimo porque dízimo era para sustento dos sacerdotes. E hoje não tem mais sacerdote levítico, então eu não preciso mais devolver o dízimo, não tem mais que devolver. Mas a Bíblia nos diz em Hebreus 7 que Jesus, Ele é o sumo sacerdote, não da linhagem levítica, mas da linhagem de Melquisedeque. A Bíblia diz que Abraão, ele devolveu o dízimo a Melquisedeque. E nós, como filhos de Abraão, nós devemos devolver o dízimo ao Senhor. E algo que nós precisamos entender, que aquele sistema que o dízimo era para sustento dos sacerdotes, ele não mudou.
o sistema continua o mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, cadê a pastora Kessla Hassla? A pastora tem vezes que ela some igual um ninja. Assim, de repente ela some. Tô aqui. Em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 14, a pastora vai ler esse texto todo enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui, irmãos. 1 Coríntios 9, do versículo 1 ao versículo 14. Não sou eu, porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve o altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Uau! O sistema continuou o mesmo. E quando Paulo, ele diz que ele abriu mão desse direito quando ele foi ali ser pastor na igreja de Corinto, ele não recebeu salário. Por quê? Aquela igreja era uma igreja mão de vaca. Era uma igreja que amava dinheiro e não pagaram o salário do apóstolo Paulo. Na carta de 2 Coríntios, no capítulo 11 e no verso 8, 2 Coríntios 11, 8, você vai ver o que o apóstolo Paulo está dizendo. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vós de ser pesado. Olha que vergonha para a igreja de Corinto. Que vexame. O apóstolo Paulo estava pastoreando a igreja de Corinto, e ele vai dizer que a igreja da Macedônia, os irmãos da Macedônia vieram
e supriam as suas necessidades. É a mesma coisa de nós estar sendo pastor aqui e a Assembleia de Deus ter que pagar o meu salário. Que vergonha. Então, irmãos, essa tese que eu não devolvo porque aquela época era para sacerdote, também cai por terra. Porque usa da mesma forma. Cristo, sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Quem está compreendendo isso? 8º lugar. Aí tem pessoas que dizem assim: eu não devolvo porque eu não tenho condição. Deus é tão poderoso que dízimo é o quê? É proporcional. Não é assim, olha, todo mundo tem que devolver R$500 de dízimo. Mas espera aí, talvez tem irmão que só ganha um salário. Como que ele vai devolver R$500 de dízimo? Não dá. Por isso que a palavra dízimo já é 10% proporcional. Aquele que ganha só um salário, ele vai devolver os 10% do seu salário. Se ele ganha R$5.000, ele pode devolver os R$500. Porque dízimo é proporcional. E essa conversa, irmão, eu não tenho condição. É por quê? É porque coloca o de Deus por último e nunca vai ter condição. Porque dízimo na verdade é primícia, é o primeiro pedaço do bolo, tem que ser devolver para o Senhor. Se colocar por último, irmão, nós vamos continuar nesse erro. Mas vamos lá, dá glória a Deus, irmão. Alguém diz assim: eu não devolvo dízimo porque dízimo é voluntário. E como eu não sinto, o meu coração não sente de devolver, então eu não vou devolver. Porque em 2 Coríntios 9:7 diz que cada um contribua segundo aquilo que está proposto no coração. Mas o nosso problema é o quê? O texto sem contexto é pretexto para a heresia. Porque em 2 Coríntios 9 você vai ver que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre uma oferta que ele estava separando para os pobres da Judeia. Ali não é sobre dízimo. Então dízimo não é esse negócio, eu não senti, eu não devolvo. Dízimo não é voluntário. Dízimo é do Senhor. Amém? Aí tem outros que dizem assim: eu não devolvo dízimo porque Jesus ele não falou sobre dízimo. Hã? Mateus 23:23. Vamos ver sobre essa questão. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Preste atenção nisso aqui agora. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas outras. O que Jesus está dizendo sobre isso, irmão? O problema dos fariseus era o quê? Eles pegavam o dízimo e colocavam como escudo. Eles pegavam e devolviam o dízimo de tudo, do endro, do cominho, mas estava negligenciando aquilo que é importante: a justiça, a misericórdia e a fé.
E o que Jesus está dizendo? Deveis, porém, fazer essas coisas. Está falando sobre o quê? Deveis, porém, fazer essas coisas. Deveis o dízimo. Mas não pode apenas devolver o dízimo e omitir as outras. Então, que negócio é esse que Jesus não falou sobre dízimo? Ele ratificou sobre o dízimo. Amém? Outros dizem assim: eu não devolvo o dízimo, porque eu já sou ofertante, e já está bom demais. É a mesma coisa, irmãos, de você ter uma dívida. Por exemplo, eu devo 10 mil reais para o Eraildo. Aí é bom. Eu devo 10 mil reais para ele. Aí, quando chegar no dia do pagamento, eu vou lá na loja e compro um sapato para ele. Falo: tá aqui, ó, o sapato seu. Mas espera, e o dinheiro que eu devo? Oferta não substitui dívida, irmão. Um presente não troca a nossa dívida. Quem está entendendo? O meu dízimo, eu devolvo dízimo, sim, pastor. Eu ajudo os necessitados. Eu dou tanta cesta básica para eles. Muito importante, mas não serve como dízimo, serve como oferta. Porque dízimo, trazei a casa do tesouro. Então o que eu devo fazer? Porque meu coração queima. Porque com o meu dízimo eu devo ajudar o próximo. Converse com a liderança da igreja, para a liderança da igreja ajudar o necessitado. Amém? Ah, pastor, eu até devolvo o dízimo, mas não devolvo na minha igreja. Tem uma igreja lá em Minas Gerais que eu gosto demais dela, e eu vou e faço o Pix para ela lá. Então eu sou fiel no dízimo, não é? Dízimo, aqui tem irmãos de outros ministérios, aqui hoje. O seu dízimo não é para cá. O seu dízimo é para a sua igreja. Os irmãos daqui, o seu dízimo não é para outra igreja, é para cá. É aonde que te alimenta. Amém? E por que o Senhor está falando sobre isso logo hoje no culto de domingo? Porque existem pecados terríveis naqueles que estão retendo o dízimo. E eu preciso falar isso, irmão. E eu não quero ser chamado de covarde, principalmente por Deus de novo, não, irmão. Ser chamado de covarde por qualquer um aí, assim, é difícil, mas imagina por Deus. Pecados em reter dízimo: infidelidade, desobediência. Em terceiro lugar, roubo. Roubo. Não sou eu que estou dizendo a palavra, Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Essa pergunta talvez muita até faz, né? Como assim, alguém roubando Deus? E a resposta está: todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Em que, irmãos? Nos dízimos? Roubo. E esse roubo aqui, no hebraico, gad, que é o que? Como se fosse para nós assalto. Isso é forte, irmão. Estamos falando sobre alinhamentos e essa mentalidade precisa mudar.
E existe 3 roubos que aquele que retém o dízimo comete. O primeiro roubo, já está aqui, rouba a Deus. Não entrega aquilo que é dele. Você não entregar algo que não é seu, é roubo. Mas em segundo lugar, rouba a você mesmo e os seus. Agora, como assim, pastor? Você deixa de viver o melhor de Deus. Para você e para a tua família, você está roubando a bênção de Deus de você mesmo. É a mesma coisa de você olhar no espelho e você se sentir um ladrão de você mesmo. Você está roubando a bênção de Deus para você mesmo. Rouba o próximo. Os 3 tipos de roubo. Rouba o próximo. Porque se a igreja não tiver dízimo, as portas fecham. E se as portas fechar, quantas pessoas que entram aqui, que são libertas, quantas pessoas que são curadas, o melhor de tudo, quantas pessoas que encontram salvação. Além disso, rouba também o próximo. Quantas pessoas que a gente pode ajudar através do dízimo. Nós aqui mesmo, a gente ajuda várias pessoas, irmãos, através do dízimo. E se não devolve dízimo, você está roubando do próximo também. Amém, irmãos? Quem está entendendo isso? Mas você sabe o que está acontecendo nesses dias? E eu já vou encerrar. As pessoas estão subestimando o dízimo, como naquela época. Como naquela época. As pessoas até oram. As pessoas até jejuam. As pessoas até lê a palavra. Alguns até prega. Alguns até canta. Mas pelo fato de você pregar, de você cantar, de você orar, de você jejuar, se não devolve o dízimo, continua no mesmo pecado. Então não vamos subestimar o dízimo, porque Deus, levante a tua mão, levante a tua mão, porque esses dias são dias de alinhamento, são dias de restauração. Pastor, mas o que eu vou fazer então? Porque até hoje eu não consegui devolver o meu dízimo. Faça um propósito hoje com ele. Não saia daqui mais com essa consciência de pecado, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres dos seus pecados. Mas existe promessa também para aqueles que são dizimistas. E eu já vou encerrar. Continue com a tua mão levantada. Primeiro, bênção sem medida. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Aleluia. Vamos ler isso aqui. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar a bênção sem medida para você. Em nome de Jesus, você que já é dizimista, o Senhor está dizendo: fazei prova de mim. Você pode fazer prova, que eis que a bênção sem medida tão grande virá sobre a sua vida. E você que não é, a partir de hoje, você vai ser. Em segundo lugar,
Verso 11. Verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Ele repreende o devorador. Levante a tua mão, em nome de Jesus, o devorador da tua saúde, em nome de Jesus, o devorador da tua vida financeira, em nome de Jesus. Você que tem colocado o seu dinheiro como se coloca no saco furado, o Senhor está dizendo que a partir de hoje Ele repreenderá o devorador através da tua fidelidade. Aleluia. Terceiro lugar. Ele irá substituir maldição por bênção. Malaquias 3:9. Alguém traga uma água para mim, irmão. Malaquias 3:9. Maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós, a nação toda. É aquilo que nós já falamos, que rouba e não rouba apenas de Deus, mas de si mesmo e também do próximo, a nação toda. Maldição sois amaldiçoados. Mas quando você tem a fidelidade, a obediência do dízimo, a maldição ela é substituída pela bênção de Deus. Glória a Deus por isso. Então aonde que tinha maldição impregnada, eu declaro bênção, bênção, bênção. Através do dízimo, você demonstra o amor. E o que a Bíblia diz? Que toda lei resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Através do dízimo, você demonstra amor por Deus, pela sua obra e pela vida do próximo. Eu declaro nessa noite que esse amor venha preenchendo os nossos corações aqui. Oh, aleluia, tempo de restauração. Nós vamos avançar no reino, vamos avançar no reino. Mas a decisão é tua, irmão. Não fique pensando porque nessa noite eu preguei sobre isso, que amanhã eu vou lá na sua casa com a espada desembainhada cobrar o dízimo de você. Não vou não, irmão. A decisão é sua. Ou você quer viver na maldição ou quer viver na bênção. Ou você quer viver na fidelidade, na obediência, ou você quer viver na infidelidade e na desobediência. O que você decide? Eu quero convidar nessa noite aqui, você que já é dizimista, você que até hoje não é dizimista, mas a partir de hoje você ouviu essa palavra, você quer entrar também no meio dessa galera. Eu quero convidar vocês aqui à frente. E não é que eu não queira ungir a todos, eu quero ungir a todos, mas essa unção que eu quero fazer aqui é sobre todos os dizimistas. Sobre todos os dizimistas. Aqueles que estão decididos a fazer a partir de hoje esse compromisso. Esse compromisso não comigo, esse compromisso não com a pastora, mas um compromisso com Deus. Vem aqui, vem aqui.
Cadê o ministério do louvor? Cadê o ministério do louvor? Corra, 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 corra. Corra, 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 aqui o ministério do louvor. Você que está ouvindo na live, aliás, assistindo no YouTube, no Facebook, você que